o Cruzeiro ele está muito interessado na contratação do zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional. E aí eu preparei uma arte aqui para a gente poder ver um pouquinho desse jogador e falar como ele joga. Eu sei que muitos torcedores ainda não conhecem o jogador. Ele também está despontando agora, né, no futebol, é muito jovem. Então já está aí na tela, ó, Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional. Deixa eu tirar aqui nosso banner rapidamente. Ele que tem 1,85 m, não é tão alto assim, mas também não é baixo, e tem um bom jogo aéreo, pelo que a gente já pôde ver nessa temporada. Tem apenas 20 jogos no ano, mas porque ele se lesionou, está voltando de lesão agora, ficou 2 meses parado, mas enquanto estava à disposição, sempre foi titular absoluto do Inter, ao lado do Vitão, formando uma boa zaga. Lembrando que o Inter ficou muito tempo invicto na temporada, foi perder só no Brasileirão, ainda depois do jogo contra o Cruzeiro, e curiosamente, quando ele saiu do time, o time teve resultados piores. Tem 3 gols e uma assistência na temporada. Desses 3 gols ali, eles saíram de cabeça, sendo que 2 deles no mesmo jogo contra o Juventude. 89% de acerto no passe, né, um índice bom, mas para zagueiro, normalmente, para bons zagueiros, fica por ali, porque dá muito passe de lado e tudo mais, então não tem tantos erros assim. Em questão de desarme, ele tem uma média de 1,65 desarmes por jogo, mas aí é pouco, Mike, não é tão pouco porque ele é zagueiro, né? O zagueiro, ele desarma pouco muitas vezes, porque normalmente ele tá ali com o cara no mano a mano, ou dentro da área, né? Normalmente o zagueiro faz mais cortes, por exemplo, e ele tem um índice bom, de 5,7 cortes, tem também por jogo, né, claro, tem 1,35 interceptações por jogo, e ele é canhoto. O Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, alguém que jogue ali para disputar a posição com o Vidalba. E aí, Deleon, agora te passando a palavra para você poder falar também o que você sabe desse jogador, o que você viu, né, quando você procurou os gols dele, os lances dele, as jogadas dele. O Vitor Gabriel... na verdade, antes de você falar até, eu quero trazer um pouquinho da situação, né? O Cruzeiro quer esse jogador, quer muito o Jardim, quer muito o jogador, e aí o Pedrinho, ele anda conversando com o Barcelos, que é o presidente do Inter, porque o Inter, ele quer 10 milhões de euros no jogador. Mas o Cruzeiro sabe que o Inter vive um momento complicado financeiramente, eles têm uma boa relação, então o Cruzeiro espera abaixar um pouco essa pedida para poder avançar no jogador e fazer uma proposta. E aí, Deleon, você já fica à vontade também para trazer as informações que você tem, que eu sei que você tem, dessa questão da negociação e também do estilo de jogo do Vitor Gabriel, para quem não conhece, passar a conhecer esse zagueiro de 21 anos. Então, vamos lá. Gente, o Vitor Gabriel é um atleta que ele bate os requisitos estabelecidos pelo nosso manager, né? Que é o diretor de futebol e o treinador, que é o Leonardo Jardim, né? Um jogador jovem, ainda não atingiu o seu máximo físico e técnico, podendo ser desenvolvido na mão de Leonardo Jardim, atingir, entregar tecnicamente, desportivamente entregar e ser vendido por um valor acima daquele que foi adquirido. Que é o que eu tô te falando. A matemática tem que bater para o clube ser bem gerido e o Leonardo Jardim tem essa responsabilidade da gente. Que treinadores brasileiros às vezes não têm, dirigente brasileiro não tem, o Leonardo Jardim tem essa responsabilidade. Ele fala que a conta tem que bater, tem que fechar. Você compra por 2, por 3, pega, utiliza, desenvolve, ganha título, entrega e vende por quanto? Comprou por 2, vende por 4. Comprou por 3, vende por 6. Comprou por 5, vende por 10. E aí a coisa vai girando, vai acontecendo e o clube não fica falido, não fica quebrado. Então ele bate todos esses pré-requisitos. Agora, em questão de jogo, é um jogador que joga pela esquerda, que é o Cruzeiro está procurando. O Jardim, como o Cruzeiro é um time que abaixa as linhas, permite que o adversário venha e de alguma maneira sufoque, o aperte, e assim que retoma a bola, você precisa ter qualidade, todos os jogadores têm que ter boa relação com a bola, inclusive o centroavante. Por que o Dineno não se encaixa no modelo de jogo do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro precisa de que todos os jogadores tenham boa relação com a bola distante do gol.
Os zagueiros têm que ter boa relação com a bola. O Fabrício Bruno tem, o Vidalba tem. A gente vê quando o Vidalba não joga, como o Cruzeiro perde um pouco ali a saída de bola, porque o Vidalba tem essa boa saída. O Jonathan Jesus ganhou confiança nos últimos 3, 4 jogos e voltou a ter uma boa saída de bola, como ele sempre teve. E o Vitor Gabriel tem essa boa saída de bola. Um zagueiro baixo, mais ou menos pareado ali com o Jonathan Jesus, tá? Tem uma boa saída, tem um bom passe curto, é interessante nos seus combates, é um zagueiro que a gente fala que é um zagueiro construtor, tem um bom salto, tem um bom jogo aéreo. Gente, e novo já tem minutagem suficiente num clube grande do Brasil. O Vitor Gabriel não é um jogador que vai chegar aqui, você tem que fazer muita aposta nele, não. É um jogador que vai chegar aqui, cara, são 20 jogos, né? A maioria como titular, por um clube que é o Internacional. Ele tem idade de base. Não, cara, ele tem idade ainda desenvolvendo a base, mas ele não tem minutagem de jogador de base do Cruzeiro que está aqui. Às vezes não tem um jogo completo. Se você pegar toda a minutagem do atleta, ele não tem um jogo completo. Então, já tem minutagem, já tem rodagem, já foi provado, né, no fogo. Isso é muito importante. Agora, vamos para a questão do valor. 10 milhões de euros. Mesma coisa da Leila lá. Fala o que quiser. Você põe preço na mercadoria do jeito que quiser. Não vale 10 milhões de euros. Inclusive, o Inter não pagou, foi o quê? Foi 3 milhões de euros, né? Ainda, a informação que não, eu tenho... o Inter pagou 500 mil euros e o Cruzeiro inicialmente estava pensando em fazer uma proposta de 3 milhões. E aqui, eu acho que o Inter nem os 500 mil de euros ele tinha pago ainda. Ele ainda não tinha efetivado ainda. O Inter passa por um momento difícil, deve o Cruzeiro ainda, deve outros clubes. O Cruzeiro tem que usar isso ao favor dele, cara. Né? Tem que usar isso ao favor dele. Cara, estamos bem, estamos pagando em dia, o nosso treinamento é um dos melhores do Brasil. E aquele negócio que eu falei, cara, os clubes europeus podem seduzir o Caio Jorge, o Cruzeiro tem que usar isso a favor dele, cara. Seduzir outros atletas, porque isso faz parte do mercado. Cara, olha o centro de treinamento. Né? Conversa com a família, conversa com o empresário aqui, o salário que é em dia. Ele ganha tanto aí, quanto? Poxa, que nós vamos fazer uma melhoria de salário para ele. O Inter tá na zona de rebaixamento, o Cruzeiro tá lá em cima. Tá lá em cima, cara, que vem a gente, poxa, a ideia é disputar uma Libertadores. E aí, seduziu o atleta, depois que você seduziu o atleta, ganhou o coração dele, meu amigo, esse atleta e o empresário vai na cabeça do presidente, tá? Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Vocês pagaram 500 mil, não tem essa de que eu valho 10 milhões, não existe isso. Coloca um ágil aí, 3 milhões que eles querem pagar? Velho, tal, vamos fechar aqui. Tudo depende de você ganhar o coração e a confiança do jogador, e o Cruzeiro tem muitos elementos para isso. Então tá aí um pouquinho do Vitor Gabriel, realmente parece ser um jogador muito promissor e que o scout do Cruzeiro ali, capitaneado pelo Jardim e agora pelo Joaquim Pinto, tem muito interesse nele. A gente espera que o Cruzeiro consiga negociar bacana. O Pedrinho, ele tem uma boa relação com o Barcelos, que é o presidente do Inter, então vamos ver se o Cruzeiro consegue trazer esse jogador para a defesa. Fechou? Então deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas mensagens, né? Inclusive, galera, deixa o like se você não deixou, tem gente nova aí na live, chegou agora há pouco, então dê o like, ajude a gente se você está curtindo o nosso conteúdo. O Davi Henrique pergunta, só uma dúvida, o Inter já pagou toda a dívida do Wesley com o Cruzeiro? Ficou faltando um pouquinho ali, né, Deleon? Foi abatido no Wanderson, né? Não sei o valor exato, mas não pagou tudo. E o Inter, gente, nós falamos aqui ontem, o futebol brasileiro, os caras estão montando time sem pagar. Compra na Promissória, a Promissória vence, não paga. Tá aqui o Atlético aí, né? Devendo 6 clubes. Promissória para 6 clubes. E aí, pegando um pouquinho disso aí, Mike, sem atrapalhar você, a galera fala, o Pedrinho é bilionário e o Cruzeiro não precisa vender. Gente, o Pedrinho é bilionário. O Cruzeiro não tem caixa de um clube bilionário. E é preciso ter responsabilidade na hora de comprar e na hora de vender, porque senão, daqui a pouco a gente tá igual alguma SAF aí, ó. SAF quebrada, endividada, porque acha que vai contar sempre com
o caixa do proprietário. O Pedrinho é bilionário, mas o Cruzeiro precisa, cara, quitar as dívidas pendentes do passado, como o SAF, né? A RJ. E o Cruzeiro precisa o quê? Cara, com o tempo, andar com suas próprias pernas, né, cara? Ser um clube que consiga fazer suas próprias coisas sem aporte financeiro do Pedrinho, porque, cara, e tá vindo aí um movimento aí que, gente, vai acontecer. Como ele vai acontecer, a complexidade que vai acontecer, eu não sei, mas que vai acontecer o fair play financeiro, vai. Algumas coisinhas vão acontecer, vão. Então o Cruzeiro precisa o quê? Ter responsabilidade na hora de comprar. Não adianta ficar viajando na maionese. Vamos trazer jogador caro, isso e aquilo, porque o Pedrinho é bilionário. Não vamos vender o Caio Jorge, por exemplo, chegar a 30 milhões de euros. Não vamos vender o Caio Jorge, não, por quê? Porque o Pedrinho é bilionário. Não, gente, se chegar uma proposta de 30 milhões pelo Caio Jorge, gosto demais do Caio Jorge. Gosto mesmo, tenho um carinho. Há muito tempo eu não tinha um carinho por um centroavante, como tenho pelo Caio Jorge hoje. Mas 30 milhões de euros não dá para recusar. É colocar no cofre, ajustar e descobrir um outro Caio Jorge, porque futebol é assim.